De um lado, o maior herói de todos os tempos, Careca de Capa, versus o mal absoluto Garou. Se preparem porque hoje vamos rever como foi a melhor luta de OPM. Então já vai deixando o like aí, primeiro vídeo aqui nesse canal novo, né, já que o outro foi de arrasta pra cima por conta dos strikes. Mas isso não vai me deixar pra baixo, beleza, gente? Vamos continuar aqui. E agora se preparem, porque nós vamos ver como foi Saitama versus Garou. Get ready for battle, rapaz! Após o Garou ter acabado com 2 executivos e uma centopeia gigante, o mesmo percebia como o campo de batalha estava naquele momento. Todos os heróis da classe S estavam no chão, e ele presumia que mesmo numa situação dessas eles não vão dar as caras. Logo ele termina dizendo que eles ficarão no chão mesmo, e com toda certeza ele irá se tornar um mal absoluto, e o seu punho também estava aperfeiçoado. E mesmo o caçador sabendo que ele está com uma enorme chance em vitória, algo estava errado. Ele dizia que deixou alguma coisa grande passar, e ele não estava conseguindo se lembrar o que era. E deixando aquilo de lado, o caçador lembrava que havia outro monstro, um monstro do mar. Logo ele se perguntava o que havia acontecido com tal. Porém no fundo a gente via um certo Careca de Capa aterrissando, e logo ele perguntava: o que é você? Enquanto olhava para aquele careca, Garou perguntava quem ele era, além de repetir a pergunta que o Saitama havia feito a ele. Garou pensava que aquele herói era apenas um idiota na operação de resgate. Vemos que inicialmente o Garou estava meio indeciso após ter escutado essa pergunta do Saitama e o que responder para ele. E mesmo lembrando do último pedido do seu mestre, ele acaba contrariando a sua própria vontade, dizendo que vai fazer algo que só ele é capaz de fazer. E sendo assim, ele respondia que era Garou, um monstro. Ele era o cara que iria afundar toda a humanidade no profundo desespero, aquele que vai se tornar um mal absoluto e fazer deste um mundo que todos conheçam a dor. E o Saitama, ouvindo esse papo de mal absoluto, perguntava se ele realmente era do mal, porque o próprio Careca de Capa viu que o Garou havia salvado o helicóptero que aquela centopeia estava atrás, a derrotando com um golpe de karatê, e o Garou já percebe que ele já estava sendo espionado faz um tempinho. O caçador se perguntava qual era desse cara e de onde ele estava ouvindo. Garou começava a rir, enquanto dizia que o mal absoluto significava força absoluta, e que ele primeiro precisava de testemunhas para espalhar sua influência. E o motivo dele ter salvo aquelas pessoas era para elas verem o quão forte ele era, mais forte que qualquer monstro ou herói. E se o careca havia entendido aquilo, ele dizia para dar o fora e procurar outro emprego, porque o caçador dizia que ele não vai destruir apenas a associação de monstros, mas também a de heróis. Em seguida a gente viu uma imagem ilustrativa do Garou cortando a associação de heróis, mostrando assim para todos o seu poder insuperável. Mas quem disse que o Saitama queria saber daquilo? Se virando, ele dizia pro caçador de heróis que se ele não era um monstro, ele estava fora. Claro que depois disso o caçador não entende muito bem o que o Saitama queria dizer, e ele perguntava se o careca estava ouvindo ele. Saitama virava um pouco o seu rosto e dizia que ele nem parecia um monstro, e ele só tinha dado conta que eles não precisavam do careca ali. Além do mais, o careca estava furioso, porque ele tinha ido para a associação de monstros apenas para reclamar do barulho, e quando ele volta para a superfície ele se depara com todo aquele caos, e ainda mais a sua casa desapareceu. E com uma cara assustadora, Saitama dizia que ele tá com uma vontade de acabar com o mundo inteiro. E para tentar liberar toda essa raiva, o Saitama tava pensando em acabar com o rei dos monstros, por isso ele tava observando o Garou. Mas ele achou no final que o Garou não era o rei dos monstros. E virando mais uma vez, o Saitama dizia pro Garou que ele não tava nem aí se ele tava brincando de herói ou de monstro, ele pedia apenas para não exagerar. O recado foi dado, Careca de Capa vazando, e o Garou, aparentemente quieto, perguntava que tipo de pressão havia sido aquela e quem era aquele cara. Ele já parecia ter visto ele em algum lugar, mas ele não se importava com quem era. Ele chamava a atenção do Saitama e dizia que ele não havia entendido e que subestimar o mal absoluto é um erro e tanto. Logo ele partia para cima do Saitama e dizia que vai quebrar o espírito do Careca de Capa, não o suficiente para matá-lo. E enquanto ele ia para cima do careca, ele dizia que não era nada pessoal, mas com apenas um único soco o Garou era mandado para longe, e ele imediatamente lembrava que esse era o mesmo careca que havia derrotado ele nas 3 vezes que eles haviam se encontrado. Bom, o mesmo Saitama, né? Agora ele sabia que aquele cara que ele estava enfrentando era o Garou, mas logo o Garou percebia que aquele careca misterioso deveria ser a sua prioridade máxima. E é assim que essa grandiosa luta começa, ouvindo vários estrondos, onde na verdade era Garou e Saitama trocando golpes em plenos céus. Garou, após desviar de um dos ataques de Saitama,
Saitama contra-ataca com um chute, o jogando para o chão e pegando impulso em várias pedras, Garou ia até Saitama. Garou utilizava o mesmo ataque que ele havia partido ao meio a centopeia eremita, porém agora em Saitama. O impacto do ataque era tão formidável que várias ondas de energia e de choque se formaram no local, mas nada efetivo no careca de capa, que após levantar as suas pernas, destruía completamente o braço de Garou. E o careca não entendia o motivo do Garou puxar briga com ele assim do nada, porém ele não se importava, porque ele também tinha umas coisas para perguntar pro caçador, então pra ele tava tudo bem. Mas o caçador interrompe dando um soco na cara do herói. Saitama responde com outro, enquanto dizia pra ele escutar enquanto o careca falava. O coitado do Garou havia sido mandado para longe. Na sua cabeça ele se perguntava qual era desse careca e o porquê dele ser tão forte. O Garou, descansando no chão, falava que estava quase chegando perto de alcançar o seu objetivo, mas de repente esse careca surge e estraga tudo. E finalizava dizendo que ele tinha que acabar com ele o mais rápido possível. Possível não, possível. Porque senão ele não conseguiria virar o mal absoluto. Minha dicção falhando numa hora dessas, vê se pode. Voltando aqui, por Garou estar sentindo toda aquela raiva, em resposta a isso, seu corpo acaba se transformando. E logo o caçador percebe que agora sua força está transbordando. E com isso ele provavelmente poderia rivalizar com o careca de capa. Mas enquanto isso, o Tarel aparece em sua frente. Logo o caçador percebe que ele estava vivo e cumprimenta o garoto. Tarel, percebendo que realmente era Garou, o tio que ele sempre conversava, mesmo com essa aparência monstruosa, Tarel não resolve fugir. E ali o garoto tenta convencer o Garou para parar com aquilo que ele estava fazendo, porque se ele continuasse as pessoas iam acabar vendo ele de uma maneira errada. E chorando, o garoto pedia pro Garou parar de tentar ser um monstro. E quem acaba ouvindo esse pedido do garoto é o Saitama. Enquanto caminhava até o herói, ele dizia que assim ele iria matar o Silverfang de vergonha, dizendo que ele saía por aí acabando, arrebentando com vários dojos, fazendo crianças chorarem, se disfarçando de monstro, caçando heróis. Saitama pedia pro Garou pra ser adulto e não dar esses tipos de chilique. Só que olhando novamente pro caçador, o careca percebe que ele tá com uma nova aparência. Logo ele perguntava se o Garou havia se ofendido com o que ele disse, que ele não parecia um monstro e por isso ele colocou mais roupa por baixo. Garou dizia pro pirralho prestar atenção, porque ele estava prestes a mudar o mundo a qual ele estava acostumado. Garou dizia que não vai existir ninguém para salvá-lo ou matá-lo, só terá ele um mal absoluto para dominar, e assim colocar um fim permanentemente nesse mundo irracional que fez eles chorarem. Porém, quem disse que o Saitama ligava para aquilo? Ele se aproximava do Garou e dizia se ele queria bater nele. E eu nunca vou superar esse Saitama pedindo para brigar, cara, isso aqui é muito louco. E a pedido do Saitama, o Garou vai com tudo para cima dele, mas nada acontece, tanto para surpresa do Garou quanto para do Tarel. E após esse soco, o Saitama falava para aquele garoto não se preocupar, porque ele não vai se machucar. E após prometer ao Tarel que ele não iria machucar o Garou, o Saitama decide levar a luta em outro lugar. E com isso vemos novamente o Garou, que não estava conseguindo achar resultados mesmo a sua monstrificação avançando. Dizia que não estava conseguindo diminuir a diferença de forças entre ele e o careca. E falando no careca, ele mesmo chega e pergunta qual era o objetivo do Garou, já que ele pensava que o Garou guardava algum tipo de rancor contra os heróis, mas de repente ele resolveu cooperar e ajudá-los. Garou respondia pro Saitama que não tinha nada a ver e que o Metal Bat só estava ali por coincidência. E usando o Merdal Bat, né, segundo o próprio Garou, assim ele conseguiria alcançar o seu objetivo, onde o Saitama presumiu que era paz mundial ou coisa do tipo. E após falar pro Saitama considerar os sentimentos do Tarel, o próprio vai pra cima do Saitama, onde ele defende um dos ataques do Saitama e usa o mesmo punho a qual ele havia defendido para atacá-lo. E neste ataque do Garou, o Saitama tenta pegar o seu punho, porém rapidamente o caçador percebe e utiliza o outro para girar o corpo do careca. E aproveitando agora que ele estava no chão, o Garou utiliza o seu ataque relâmpago matador de Deus. E o Saitama, no maior estilo Looney Tunes, escapa pelo ataque do Garou pela terra e joga uma pedra nele. Logo ele perguntava ao caçador se isso era arte marcial ou coisa do tipo, porque estava fazendo ele errar o soco. E enquanto o caçador destruía aquela pedra, ele dizia que essa era a técnica suprema da arte marcial e que ele deveria apreciar a experiência. E enquanto o Garou atacava o Saitama, o caçador percebia que os movimentos do careca eram de um completo amador, logo ele poderia se aproveitar daquilo, e é o que ele faz, utilizando seu ataque ascendente matador de Deus.
Deus, seguido do seu ataque grandioso de poder. E após arremessar o Saitama e destruir vários prédios no processo, ele dizia que após isso aquele careca jamais trabalharia como herói. Afinal, não tinha como ele ter treinado os órgãos internos. Mas após a poeira baixar, nós vemos que o Saitama estava tranquilo ali na sua frente, para surpresa do caçador. E para melhorar, ele consegue ajudar um grupo de refugiados que estavam presos ali no local. E após o Saitama falar que havia sido um monstro que havia salvado eles rapidamente agradecem o Garou e dão fora dali. O Saitama até dá uma zoada no Garou falando que ele é bonzão em salvar as pessoas, o maioral das artes marciais. E puto com o Saitama, ele enquanto tentava socar o careca, perguntava se ele tava zoando com a cara dele. E após isso nós trocamos de cenário, nós vimos um vulcão, né, que tava em erupção e estavam fazendo a evacuação daquele local, porque a lava ia acabar com a casa dos moradores. E enquanto a lava descia, a gente vê que tinha umas certas pessoas se aproximando e indo numa alta velocidade até aquele vulcão. E esses dois eram o Saitama e o Garou. Garou agora que tinha aumentado sua monstrificação e tinha ganhado um par de asas. E enquanto ele tentava acertar o Saitama, que estava defendendo seus ataques e falando que ele tinha melhorado um pouquinho novamente, o Garou consegue acertar o Saitama, enquanto ele perguntava se aquilo ali era pouquinho para ele. Ele estava preparando o ataque de energia, e após esferi-lo, a gente vê que ele consegue afastar toda a lava que acabaria com a casa de todo o povo dali. Nossa, eu quase me confundo muito aqui agora, mas vocês entenderam. E mesmo após isso, o Garou não conseguiu dar cabo no Saitama, ele volta já dando um socão na cara do Garou, que isso surpreende, né, porque mesmo após tudo aquilo, o impacto passou pelo Saitama, e sendo assim o Garou presumia que ele era mais forte que uma montanha. Porém o Saitama não estava nem ligando pra isso, ele dizia que era tanto talento que pareciam que as coisas fluíam pro Garou, parecia até o King, e com isso ele finalizava dizendo que o Garou tinha um belo instinto heróico, mas ele não queria saber daquilo. O Garou dizia para ele parar de brincar com ele, enquanto ele criava mais dois braços e ia pra cima novamente do Saitama, e na esperança de tentar acertar um soco, né, sendo que não estava funcionando, o careca se surpreende, perguntando aonde o caçador havia aprendido aquele tipo de truque, embora o Garou nem estivesse ligando para aquilo. E defendendo tudo com apenas uma única mão, o Saitama dizia pro Garou desistir logo, já deu, né? Porém o caçador não queria aceitar aquilo, porque o Saitama apareceu do nada e acabou com toda a sua moral e determinação. Isso deixou ele muito puto. E após conseguir agarrar o Saitama, com as suas duas mãos adicionais, ele criava um propulsor de energia, chocando o Saitama com tudo em uma montanha. Pra vocês terem noção, o ataque foi tão poderoso que a Terra suou no outro lado do planeta. Mas isso não era o suficiente para lidar com o Saitama, que ficando um pouquinho sério, utilizava os seus socos normais consecutivos, saindo daquele enorme buraco que o Garou havia criado. Ele saiu de lá socando o Garou, meu Deus. E lá no alto, ele riscava tudo que não estava dando certo para derrotar o Saitama. Técnica não havia dado certo, força também não, muito menos velocidade. Criatividade não chegou nem perto, os ataques também não. Então ele começou a se perguntar como ele derrotaria esse cara. Promoção no mercado. E nesse momento o Garou até chega a lembrar daquelas palavras que a Centopeia Eremita havia dito. Ele pensou que a Centopeia estava se referindo a ele, mas na verdade estava falando do Saitama. E após esse único acerto do Saitama, faz o Garou voar por várias montanhas, até que eles voltam para uma parte da onde começou a luta deles. Enquanto o Garou estava ali no chão, refletindo como ele poderia derrotar o Saitama, ele conclui que ele é a injustiça encarnada, e se levantando, na esperança de pelo menos tentar acertar mais um soco, o Garou dizia que ele não podia perder, mas o Saitama defende o seu ataque, falando que já deu. Ele dizia que não havia mais motivos para continuar com aquilo, e o próprio Garou já sabia daquilo, mas ele não queria aceitar, ele estava pedindo para o Saitama matá-lo, já que ele era um herói. Mas quem disse que o careca ligava para aquilo? Ele notou que o Garou parecia ter problemas em respeito aos heróis, e que se ele quisesse falar sobre isso, ele iria ouvi-lo, mas eles não necessariamente precisavam conversar em pé. Logo o Saitama acha uma cabana e vai ser ali que os dois vão conversar, e é assim que termina essa luta do Saitama contra o Garou. Na esperança de pelo menos tentar acertar mais um soco,
Enquanto gritava que ele não podia perder, o Garou vai pra cima do Saitama. Porém o careca não dá chances pro caçador de heróis. Saitama havia desferido mais um ataque, só que diferente de antes, esse consegue acabar com toda a armadura de Garou, que enquanto se distanciava, dizia que não se importava mais, e que mesmo depois de ele estar ali, ele ainda foi derrotado por toda aquela injustiça invencível. Enquanto ele pensava sobre aquilo, uma estranha nuvem se formava atrás dele. Ao céu só restava a escuridão. Saitama não sabia o que estava acontecendo. Ele via aquela nuvem num formato estranho. Já na visão de Garou as coisas eram muito mais assustadoras. Pés eram formados, estavam se aproximando do caçador de heróis. E enquanto eu chamava, o caçador perguntava quem era. Enquanto aquela voz dizia que o sonho que ele tanto almejava estava sendo destruído por apenas um único herói. E após abrir os seus olhos ele se encontrava com Silverfang. Silverfang esticava sua mão para o Garou, enquanto dizia venha, e o caçador sem muito o que fazer erguia sua mão, assim como seu mestre havia pedido. E quando voltamos a ver o Saitama, o seu antigo inimigo havia voltado junto. Saitama não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, ele até pergunta ao Garou o porquê dele ter trocado mais uma vez de fantasia. Enquanto ele limpava os seus olhos para ver se ele não estava enxergando coisas, quando ele foca melhor a sua visão no Garou, ele percebe que o caçador havia mudado, a massa em seu corpo havia diminuído, ele não conseguia ver os seus olhos ou boca. Em seu corpo dava para ver galáxias, estrelas e várias outras coisas. Saitama perguntava o que havia acontecido com seu rosto, mas a única coisa que Garou respondia, o único capaz de rivalizar com o punho que se voltou contra o deus, é o punho do próprio Deus. Garou assumia sua posição do punho água corrente pedra esmagadora. E em seguida temos a revelação desse modo, Garou desperto, modo medo cósmico. O punho água corrente pedra esmagadora de Silverfang toma conhecimento do fluxo da energia por trás das correntes violentas e as correntes de maré, recriando-as dentro do seu corpo. Botar isso em seus punhos é o segredo para utilizar esse estilo. Junto de sua habilidade de absorver e copiar instantaneamente qualquer técnica, também é uma extensão desse fluxo. E agora Garou ganhou conhecimento do fluxo de energia e de todo o comportamento de todas as forças do universo. Com isso, o caçador faz o seu primeiro movimento. Ele utiliza o seu punho erradicador de toda a vida, fissão nuclear. Isso pega o Saitama desprevenido. Vemos um clarão e logo em seguida uma enorme explosão. Para vocês terem noção, isso ativou um dos protocolos de emergência de um navio. Basicamente aquilo que o Garou fez foi um ataque nuclear. E não para por aí, logo em seguida vemos várias outras explosões. E quando voltamos a ver o Saitama, o coitado estava reclamando sobre a sua roupa. E o garoto estava perguntando a ele se ele realmente estava preocupado naquele momento com aquilo. Mas em seguida o caçador dizia que ele havia previsto todos os movimentos do Saitama. O Saitama não entende muito bem o que ele estava querendo dizer, mas parecia com aqueles papos de vilão que estava quase perdendo. Já o Garou naquele momento dizia que ele podia fazer qualquer coisa que ele quisesse. E fora da visão do campo de batalha, nós vemos como os dois estavam lutando, naquelas nuvens cheias de radiação. Mas voltando, nas artes marciais existem técnicas secretas chamadas Shakei, que emprestam o poder da natureza, imitando os movimentos dos seres vivos. Mas o Garou gosta de chamar isso de modo, porque ele acha que soa mais legal. Como aquele ali, por exemplo, o modo Saitama. O próprio Saitama fica doido quando vê isso e logo em seguida o Garou utiliza os seus socos normais consecutivos e o Saitama responde com o mesmo. E cada um daqueles ataques ficava se anulando, criando uma onda vasta. E como resultado os dois acabam se socando, um acaba acertando a cara do outro, sendo mandados para diferentes regiões. Logo em seguida ambos saem do mar e voltam a se encarar. E vendo que o careca de capa ficou sem palavras, Garou presumia que essa era a primeira vez que alguém trocou socos a pé de igualdade com ele. Porém, para a infelicidade do Saitama, o Garou dizia que quando ele copiava técnicas, ele as melhorava numa velocidade impressionante, e logo ele não conseguiria acompanhar a cópia. Mas o Saitama estava ligado em outra coisa, já que pela roupa dele tá toda rasgada e ele ainda fez aquela promessa lá pro Tarel de que não ia se machucar, né? Porém não vai mais ser cumprida porque com a roupa nesse estado,
o Taira vai pensar que o Saitama tomou um couro. O Garou até para por um momento após escutar isso, mas ele volta a gargalhar, e ele responde o careca dizendo que ele tá no mesmo horizonte de força infinita do que ele, e mesmo assim ele tava preocupado com aquele moleque catarrento. E graças a isso o Garou lembra que ia mostrar pro Saitama o quão aqueles heróis seriam incapazes na sua frente. Logo ele começava a acumular energia, e o Saitama, vendo que ele tava acumulando muita energia, resolve pular pra cima, porque senão a Terra iria de Vasco. E com isso o Garou utilizava sua explosão de raios gama, atingindo o Saitama em cheio. E pra piorar, após ter tomado essa energia, o Saitama vai ter que ficar fora de combate por um tempo, afinal ele foi atingido em cheio e ele deve ter sido mandado pra muito longe. E agora vemos os outros heróis da classe S, junto do Amai Mask, que estava perguntando pro Flash o porquê dele tá com um monstro do seu lado, né? E ele respondendo que ele gostou e achou um animal exótico. Pena que essa conversa não vai continuar, porque naquele exato momento o Garou surge. E é assim que eles descobrem que era aquele monstro que estava causando as explosões e toda a destruição há momentos atrás. Porém não vamos focar muito nisso. Tem até um momento ali que o Garou começa a chorar, né, por ele ter agradecido ao God, porque agora ele realizou seu sonho. E é nesse instante que a gente percebe que o Garou pensava que não estava sendo controlado por God, porém ele estava sim sendo controlado pela entidade. E se aproximando dos demais, o Garou começa a emitir uma grande dose de radiação, e isso faz que todo mundo ali se ajoelha, porque eles não têm resistência à radiação. O único que está conseguindo ficar de pé e fazendo hora extra é o Silverfang, porque ele ainda estava com a determinação de salvar o seu antigo discípulo, que estava sendo controlado. E é nesse momento em que o Blast surge, afirmando que o Garou estava sendo controlado, e que mesmo a possessão de Deus não estando completa no seu corpo, ainda havia uma grande dose de poder cósmico nele. E isso envolvia muita radiação, que estava fazendo todo mundo ali ir de Vasco. E é nesse momento em que tanto o Blast quanto o Silverfang e o Genos resolvem dar cabo no Garou para ele dar o fora dali e fazer as pessoas pararem de sofrer de envenenamento por radiação. O Blast até chega a lutar contra o Garou, porém claro que ele também estava se segurando, mas tudo que serviu dessa luta foi para dar mais habilidades para o Garou. Agora, com o Genos na sua mão, Garou percebia que o Saitama não havia lutado a sério contra ele antes. E para ter certeza que agora seria diferente, ele pega e acaba com o Genos na frente do Saitama. E começando a ter uma pequena chuva pós-radiação, Saitama via aquela imagem, com uma cara totalmente nova, meio que não acreditando no que estava vendo. Garou, após perceber que Saitama estava ali, perguntava ao herói se ele não havia chegado um pouco tarde. Logo ele jogava um núcleo de energia do Genos ao Saitama, que após pegá-lo, refletia sobre suas ações, e também sobre algumas falas do seu discípulo, dizendo que ele sempre chegava na hora, e ele achava que isso era ser um herói. E com isso o Saitama se questionava, ele se perguntava se ele tinha mesmo uma intuição de herói, porque não parecia. Com raiva, Saitama entrava no seu modo sério e utilizava o seu soco sério. Garou não perderia essa oportunidade, ele entrava no modo Saitama e o copiava, usando a mesma técnica. Blast rapidamente notava o tanto de energia que havia concentrado naqueles punhos, e com isso ele rapidamente os teleportava para fora do planeta, antes dos dois punhos se chocarem. Felizmente Blast havia teleportado os dois ao espaço, e com a ajuda de seus companheiros eles conseguem enviar tanto o Garou quanto o Saitama para algum planeta bem distante da Terra. E mesmo aquele grupo conseguindo teleportar o Saitama junto do Garou a outro planeta, a gente vê o estrago que eles fizeram no universo. Eles foram diretamente a uma lua de Júpiter. Meio que o Garou não estava sabendo o que estava acontecendo ali, mas o caçador rapidamente percebe que estava em outro planeta, e ele até sugere cooperar com o Saitama para tentar voltar para a Terra, mas o Saitama não estava dando a mínima para isso. Ele dizia para o caçador calar a boca, e depois de acabar com ele, ele vai pensar numa maneira de voltar à Terra. Segurando o núcleo do Genos em uma mão, Saitama afirmava que só precisa de uma única mão para acabar com Garou. O caçador mesmo não leva isso muito a sério, mas ele fala pro careca que ele vai realizar o seu pedido, abrindo um portal embaixo do Saitama, na esperança de criar uma abertura. Porém, pro azar do Garou, o Saitama chuta o portal. É isso mesmo, ele chuta o portal e mete um socão na cara do Garou. E aquele soco havia sido tão forte que ele quase faz o Garou sair da lua. A sorte é que o Garou aprendeu a se teleportar e ele volta atrás do Saitama. Porém, mais uma vez o Saitama volta a mudar a trajetória do portal. Ele inclina o portal para cima e mete um socão na cara do Garou.
e o mandando para o chão. Saitama dizia para ele parar de vir com aqueles truques baixos e vir na mão com ele. Ele perguntava se era aquilo que o Garou chamava de arte marcial suprema, enquanto o coitado do Garou, sem entender nada, pensava que ele podia segurar portais interdimensionais. E se levantando, o Garou ironizava o fato do Saitama ter chamado aquilo de truques baratos. E enquanto se preparava, ele contava que absorvia diversos estilos e que esse era o seu punho. E utilizando a técnica dos portais de Blast, Garou se teleportava várias e várias vezes, até que ele começava a utilizar variedades dos estilos que ele havia absorvido. E ele finalizava aquela sequência com o seu punho da fissão nuclear. E com aquela sequência, víamos que a lua toda de Júpiter havia sofrido com as consequências. Após isso, vimos Garou, que agora dizia que ele podia soltar uma sequência de golpes alternados de todas as direções. Com isso, o tempo se tornava irrelevante, os acertos do seu punho eram garantidos. Ele dizia tudo aquilo na esperança de ter causado algum dano no careca de capa. Porém, logo em seguida ele ouve a voz do próprio, dizendo que ele mesmo conseguia fazer aquilo. E nessa o careca entrava na sua série séria e utilizava sua virada de mesa séria, onde não envolvia apenas uma pequena parte daquela lua, e sim toda a lua de Júpiter. E com tudo isso, o senso de direção do Garou fica uma bagunça, ele não sabe aonde era em cima ou embaixo. Porém, Saitama não ligava para isso, ele apenas se impulsionava em cada pedra e utilizava os seus socos sérios unidimensionais. Garou, vendo que tinha após imagens do Saitama, abre um portal na tentativa de fugir, mas ele não esperava que o careca fosse mais rápido do que ele. Antes mesmo do Garou abrir o portal, lá estava o Saitama. Ele o acertava em cheio e fazia o caçador de heróis voar muito longe, ricocheteando em todas as pedras daquela lua. E após o Garou se recompor, ele dizia que o Saitama só estava exibindo o quão forte ele era. Por isso, se ele fosse para cima daquela barreira de pedra, ele não poderia se mexer como ele desejava. Então ele abriu um portal para tentar escapar daquela barreira de pedras, mas o coitado dava de cara com outra pedra, já que o seu senso de direção estava totalmente bagunçado. E após perder a calma, Garou saía daquela pedra, mas ele em seguida tomava mais um soco sério na cara. Logo após isso, Garou dizia que ele era muito forte, que não parecia ter um limite na sua força. E sendo assim, ele só precisava copiá-lo sem limites até derrotá-lo. Os dois se acertavam em cheio, a gente vê que a armadura do Garou estava começando a se despedaçar, porém ele não desistia, ele tentava por meio do seu portal acertar o Saitama, que desviava e aproveitava aquele mesmo portal para acertá-lo de volta. E mesmo com isso, o caçador não desistia, novamente ele abriu mais um portal atrás do careca de capa e acertava ele na cabeça com tudo. E o mesmo o acertava no estômago, mandando ele para trás, que mais uma vez, novamente de novo, abria mais um portal e tentava acertar o Saitama, porém ele havia sumido da visão do caçador de heróis. Saitama havia pulado tão rapidamente, ele pegava o impulso em uma pedra e retornava com tudo ao chão, copiando aquele mesmo ataque que quando o monstro o Garou havia utilizado nele, só que tanto como a força e a onda de choque causadas pelo ataque era muito superior à do seu antigo ataque. Garou assumia que o Saitama estava o copiando de propósito, enquanto mesmo havia perguntado ao Garou o que havia acontecido, já que ele havia falado que iria superar o Saitama quando estava no seu modo sério. Logo o careca desafiava ele novamente, afinal aquele era o seu objetivo. Após isso voltamos a ver os dois lutando, e o Garou não entendia o que estava acontecendo, porque ele copiava o Saitama mesmo sem força, porém o ataque seguinte vem muito mais forte do que o anterior. Logo ele chegava à conclusão que não estava conseguindo acompanhar, ia socando a barriga do careca e logo em seguida levando um gancho. Ele dizia que não era isso, ele estava apenas comendo poeira. Toda vez que Garou copiava o Saitama, ele rapidamente crescia e ficava muito mais forte que a sua versão copiada anteriormente. E nessa, se continuasse assim, nesse ritmo, um soco daqueles iria acabar matando o Garou. Mesmo agora o Saitama continuava crescendo. Seu ritmo de crescimento, que havia passado despercebido por todos, uma vez que ninguém era páreo para sua força, começou a disparar exponencialmente. E tudo isso por causa de uma nova emoção, uma qual ele não tinha sentido antes. E no final mesmo o Garou não estava mais conseguindo acompanhar o crescimento do Saitama. Então não tinha mais ninguém capaz de medir o tamanho da sua força. Garou tentava socar Saitama novamente, que defendia o seu soco sem nem mesmo olhar. Por ele estar com um friozinho ali, ter pega um pouco de poeira, o Saitama fica com vontade de espirrar. E ele acaba espirrando ali, né? O Garou acaba desviando e esse espirro sério do Saitama é
suficiente para destruir toda a superfície de Júpiter, só restou um núcleo. E o Garou, vendo essa cena, fala: que merda é essa? Que loucura é essa? Como esse tipo de cara pode existir? Se bem que ele pensava o mesmo dele, só que após essa explosão, o Garou consegue ver a Terra, já que ele consegue localizar o Sol, e por conta disso ele vê a Terra. E é aqui que o Garou explica que se estiver no campo de visão dele, ele consegue se teleportar para lá. Então ele utiliza sua fissão nuclear no Saitama, cria uma enorme explosão e consegue abrir um portal até a Terra, deixando assim o Saitama para trás. Bom, pelo menos é o que ele pensava. Enquanto ele estava ali comemorando sua vitória, adivinha só quem aparece atrás dele, dizendo que coisa bacana o que ele havia acabado de fazer. Claro que isso deixava o Garou confuso, né? Porque para ele tinha mandado o Saitama na sua direção oposta. E aqui o careca disse que estava com frio e dor na barriga, por isso ele estava se segurando, mas quando ele foi atacado de surpresa por aquela luz, acabou saindo um peido e ele acabou entrando no mesmo portal que o Garou havia criado. E após essa explicação, Saitama mete o soco na cara do Garou, fazendo os dois entrarem na órbita do planeta Terra. E com aquele soco junto do impacto, a Terra, finalmente o Garou era derrotado. E agora, com o caçador de heróis derrotados, o Saitama começa a refletir sobre o fato dele realmente ser um herói, ele não levar jeito pra isso, ao se comparar com King ou até mesmo com o próprio Garou. Porém é o seguinte, antes mesmo disso, o Garou perguntava ao Saitama o porquê dele não ter o matado, e o careca dava o motivo de ele ser um herói, sem falar que ele também havia prometido ao Tarel não matar o Garou. E como eles haviam chegado no mesmo lugar que eles estavam antes, né, o Garou acaba encontrando com o Tarel caído, que é nesse momento que o caçador de heróis volta a si. Ele percebe o mal que ele havia feito, a pessoa que ele mais queria salvar havia ido de Vasco. Saitama percebendo isso, né, percebendo que o Garou até parece outra pessoa depois que voltou pra Terra, perguntava se alguma coisa não havia feito nada com ele, alguma aberração. E o Garou respondia que se alguém fez alguma coisa com ele, era porque o seu espírito era fraco. E acabou acontecendo o seguinte, eles conversaram ali por um tempo e o Saitama perguntava ao Garou se ele não estava utilizando o Tarel como apoio para fazer todo o seu plano. Claro que com essa fala do Saitama, o caçador fica muito nervoso ao ouvir. E claro, né, com raiva ele perguntava do que o Saitama sabia sobre isso. Mas rapidamente o Garou percebe que ele estava fazendo o mesmo. E percebendo isso, agora o Garou tinha um pedido ao Saitama, já que com todo aquele poder ele não conseguia se manter são. Então o que o Garou planejou? Ele estava planejando fazer o Saitama copiar os seus movimentos. E inicialmente o Saitama não aceita isso muito bem, mas ele decide ver no que vai dar. E com isso o Garou dizia para o careca de capa que se tem alguém que pode dominar o poder de Deus sem ter que segurar a mão dele, esse alguém era o Saitama. E nesse momento o Saitama percebia que o Garou tava virando pó, ele tava virando sal naquele momento, mas ele pedia pro careca ter foco. E dessa forma os dois estavam imaginando os seus próprios universos interiores. Em seguida vemos as partículas e as antipartículas de Garou, geradas em pares pelos raios cósmicos intensos do próprio. E conforme cada partícula subatômica começou a se mover em direções opostas, as outras começaram a imitar os movimentos delas. E quando as mesmas partículas do Saitama começaram a fazer isso, o próprio começou a voltar no tempo. E logo o Garou pedia para ele derrotá-lo, aquele futuro miserável. E após ser confiscado por God, Garou virava uma estátua de sal. Enquanto isso, Saitama voltava e revivia todas as suas memórias anteriormente. E nessa ele acaba percebendo como as artes marciais do seu inimigo eram incríveis. Porém o Saitama presta atenção em um único momento, aquele mesmo momento que o Garou havia dito que ele era o futuro miserável, o nível de desastre Deus. Bom, e acabou sendo aí que o careca achou que seria a melhor hora para intervir. Voltamos antes de muita coisa acontecer, quando o Garou estava prestes a acabar com todos ali por envenenamento à radiação. E quando ele estava olhando para cima e agradecendo God, o Saitama vem com tudo e mete um socão na cara do caçador de heróis. Aquele soco potencializado anormalmente em uma lua de Júpiter voltou no tempo e atingiu ele antes que fosse dado, fazendo assim uma inversão da causalidade, absolutamente inevitável. Não foi necessário um soco ou dois, apenas 0 socos para encerrar essa luta. E após aquele Saitama do futuro ter acabado com o Garou, ele volta pro seu próprio corpo, deixando o Saitama padrão totalmente confuso, porque ele do nada aparece com um núcleo do Genos na mão
e com seu menino de fora. Parece que a força não foi a única coisa que tinha aumentado no Saitama do futuro. Já o Garou, após ser atingido por aquele soco do Saitama, acabou tendo todo o seu poder de God esvaiando do seu corpo. E dessa forma, o ex-caçador de heróis não teve o término da sua vida. E após tirar o fôlego do seu mestre, o Genos ia até o Saitama para saber o que havia acontecido. E é assim que essa batalha termina. E essa foi a melhor batalha de OPM. É aqui que o vídeo vai terminando também, mano. Meu Deus, 34 minutos de vídeo. Na verdade 35, né, se for contar com uns minutos aqui que eu vou falar. Bom, gente, eu vou ser breve aqui, beleza? Por favor, deixem um like e se inscrevam no canal. Agora, mais do que tudo, eu preciso disso. Eu preciso de vocês me acompanhando nesse momento, compartilhando e tudo que for possível. E se você chegou até aqui, comente arroz com batata, para eu saber que você assistiu todo o vídeo. Agora que eu tô aqui começando do zero, eu vou pensar em mudar um pouquinho as coisas, né? Eu vou tentar diversificar muito mais e tentar mandar muito mais vídeos longos pro canal, como esse aqui, de mais de 30 minutos, quem sabe até 1 hora. Mas é isso, gente. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Muito obrigado mesmo. Valeu, falou!